Olá, amigos do canal. Sejam todos bem-vindos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós estamos iniciando o nosso primeiro vídeo sobre o estudo dirigido do Livro dos Espíritos, no qual nós estaremos discutindo o livro que é a obra básica da doutrina espírita, conforme é do nosso conhecimento e que todos nós sabemos de alguma sorte. E a ideia é que postaremos vários vídeos voltados para esse objetivo, que é nós tratarmos de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Claro que não abordaremos todas as perguntas, assim como todas as respostas, mas na medida do possível escolhemos para cada subitem pelo menos 3 perguntas, nas quais traremos as respostas e faremos algumas observações em torno dessa realidade. E eu gostaria de compartilhar também com vocês a ideia e a proposta para que nós abríssemos um espaço de diálogo, de discussão, voltados para esse objetivo. A cada novo vídeo, vocês terão a oportunidade de questionar, de perguntar, de fazer comentário. A ideia é que nós façamos verdadeiramente um grupo de estudos nesse sentido. E, conforme nós vemos na tela, a doutrina espírita é uma filosofia espiritualista, embora nem toda filosofia espiritualista esteja embasada nos princípios da doutrina espírita. Mas, fundamentalmente, os princípios da doutrina espírita estão diretamente voltados para a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com o homem ou com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E talvez nesse momento atual no qual nós nos encontramos, talvez seja dentre todos esses itens o mais interessante. O que acontecerá conosco? Qual é mesmo o nosso futuro enquanto humanidade? Então, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, em concurso de diversos médiuns, conforme já temos uma ideia de como tudo isso aconteceu, quando Kardec ele se disponibilizou a partir daqueles que lá estavam à época a investigar, a fazer a pesquisa metodológica em torno dos fenômenos. E as contribuições que eles trouxeram, os espíritos, mostrando toda uma realidade até então já conhecida, mas não na profundidade, na intensidade com que Kardec conseguira trazer a partir do Livro dos Espíritos. E tendo como a coordenação espiritual o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, que, segundo dizem, é o próprio Jesus. Então a ideia é que nós perpassemos um pouco por cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos, que em número de 4, em que nós começaremos, não pela primeira, mas pela segunda, o mundo espírita ou espiritual, em que nós veremos todos os capítulos dessa segunda parte e os seus subitens, que, conforme é do nosso conhecimento, o livro é dividido nessas 4 partes, sendo a primeira das causas primárias, sem contar que existe a introdução, o prolegômenos, em que Kardec vai discorrer sobre essas bases da doutrina espírita. Toda a fundamentação teórica, filosófica, nós podemos ter resumidamente nesse prolegômenos. E então ele começa a primeira parte falando das causas primárias,
e não poderia ser diferente, compreendendo a grandeza do edifício da doutrina espírita. E ele achou por bem tratar exatamente dessa temática. E o primeiro capítulo, por sua vez, não poderia também ser outro senão Deus, que é o capítulo 1 da primeira parte do Livro dos Espíritos. De Deus. O que é Deus? E como já sabemos, Deus é a inteligência primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Veremos isso detalhadamente quando tratarmos dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Essa parte ela é composta de 4 capítulos, sendo o segundo dos elementos gerais do universo, o terceiro da criação e o quarto e último do princípio vital, em que ele vai estruturar todo o seu pensamento, todas as suas ideias dentro dessas bases da criação. A segunda parte, que essa será o motivo das nossas reflexões a partir de agora, é dividida em 11 capítulos. E conforme dissemos, é intitulada como sendo do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O primeiro capítulo dos espíritos, o segundo da encarnação dos espíritos, o terceiro, retorno do espírito da vida corpórea à vida espiritual, o quarto capítulo da pluralidade das existências, ou a reencarnação, conforme é conhecido também. O quinto, ele vai aprofundar esse capítulo 4, trazendo considerações sobre a pluralidade das existências, das reencarnações, até para compreendermos melhor a justiça de Deus. Em seguida, ele vai tratar da vida espírita. Como é mesmo essa realidade? Como é que vivem os espíritos no mundo espiritual? Ele vai abordar essas questões voltadas para estas questões. Depois nós temos da volta do espírito à vida corporal. No capítulo 8º, da emancipação da alma. O 9º, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O 10º capítulo, das ocupações e missões dos espíritos. E o último citado, dos reinos, dos 3 reinos, em que ele vai tratar do reino mineral, vegetal, animal. Ele vai discorrer sobre esses reinos que antecedem o reino hominal, no qual eclode-se o espírito. E a partir daí, nós passamos a assumir as responsabilidades pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Seguindo, nós vamos então para a terceira parte do Livro dos Espíritos, que não é outra que não seja das leis morais. Essas leis morais ainda não vividas, embora conhecidas por muitos entre nós. Porque talvez se já estivéssemos vivendo conforme propôs Jesus, não precisaríamos passar hoje pelo que nós estamos passando no que se refere a essa pandemia do coronavírus, como uma consequência do nosso abuso frente às leis de Deus. E as consequências é o que nós estamos vendo hoje, agora, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E é preciso que nós repensemos a conduta, a forma de viver, de nos relacionarmos com a natureza, com nós mesmos enquanto indivíduos e cidadãos, e também, sobretudo, com Deus, nosso Pai, que está nos céus. Os Espíritos apresentaram para Kardec 11 leis. Ele começa a primeira com da lei divina ou natural,
Depois, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, e a última, a lei de justiça, de amor e de caridade. E encerra o capítulo com o capítulo 12, falando da perfeição moral. É interessante que a gente pense nessa perfeição moral, ok? Então, cada uma dessas leis, nós vamos estar discorrendo, apresentando. É um estudo dirigido para um tempo longo. Não dá para a gente dissecar todo o livro em 1 ou 2 vídeos. Portanto, eu espero essa compreensão, essa participação de vocês, até para que a gente possa estar dando curso a essa proposta. Vem então a quarta e última parte, que é das esperanças e consolações, em que Kardec vai fazer uma investigação em torno de como se encontram os espíritos depois da morte. Ao tratar no capítulo 1 sobre as penas e gozos terrenos, e no capítulo 2 das penas e gozos futuros. E conclui o livro. Portanto, são 4 partes, ou como alguns dizem, 4 livros dentro de um único livro, que é o livro dos Espíritos. Que, por sinal, a nossa última palestra postada no canal refere-se exatamente ao livro dos Espíritos e as suas 4 partes, onde nós falamos um pouco sobre cada uma delas. Não satisfeitos, Kardec vai aprofundar, dentro de um período de 15 anos aproximadamente, toda essa estrutura da doutrina dos Espíritos, ou Pentateuco Espírita, nos apresentando outros livros, como sendo derivações de cada uma dessas 4 partes. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, que é o livro que deu origem e fundamento ao livro à doutrina espírita. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, em que ele vai tratar sobre o que eu sinto, que é o livro 2, conforme falado, e que vai da pergunta 76 a 613. Tá? Depois vem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa da pergunta 614 e vai até a 919, em que ele pega aquelas 10, 11 leis morais e vai estruturar dentro da sua visão a respeito desta parte religiosa da doutrina espírita, e que nós podemos considerar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo aquele mais lido entre nós. Porque ainda hoje o livro dos Espíritos, em que pese seus 163 anos, é um senhor desconhecido, conforme dissemos na palestra citada. Depois do Evangelho, nós vamos ter então o livro O Céu e o Inferno, que segue da 920 a 1019, quando ele vai pegar todos os ensinos trazidos pelos Espíritos a partir daquelas perguntas e respostas sobre as penas e gozos presentes e futuros, e vai elaborar então o livro O Céu e o Inferno. E o último livro, de 1869,
ele vai discorrer sobre a Gênese, que é exatamente a primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. De onde vim, que vai da primeira pergunta à pergunta 75. Então observe que não é apenas um livro, são 5 livros nos quais nós estaremos discutindo, avaliando, propondo, em vídeos pequenos, em torno de 5, 10, 20 minutos, no máximo 30, para que a gente reflita, pondere e veja um manancial de conhecimento, um manancial de riqueza que nós temos trazidos pelos Espíritos para nós. Então eu conto com a presença, com a participação de vocês e torço para que sejamos bem-sucedidos. Não é fácil, mas eu acredito que juntos conseguiremos. E para finalizar esse nosso primeiro vídeo de abertura desse estudo dirigido do Livro dos Espíritos, eu deixo para vocês uma mensagem que também é de Allan Kardec, para que nós reflitamos sobre essa proposta que eu estou lançando aqui no canal Roteiro Espírita. Uma coisa importante, não apenas assistam, comentem, mas também divulguem, compartilhem e, na medida do possível, também se inscrevam para a gente ter o maior número de inscritos e isso nos possibilitar alguns outros recursos que hoje não temos por conta do número de inscritos, mas que desde já me satisfaz, me alegra e agradeço a todos que estão nos ajudando nesse canal. Então a mensagem final é: a linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. E não poderia ser diferente quando nós tratamos do quesito espiritismo. Porque tudo que temos sobre o espiritismo é fundamentado nessa linguagem nobre, digna, repleta de alta moralidade e livre de toda e qualquer paixão inferior. Até porque, sabemos disso, ela está a doutrina sob o comando, não outro menos do que Jesus, que está conduzindo a destinação da Terra para a condição de um mundo feliz. E quando nós vemos esta realidade social que aí impera, dessa pandemia também já citada e tão propalada pelos meios midiáticos, é para despertar no homem, enquanto ser humano, a consciência de divindade que existe em cada um de nós. Portanto, o trabalho é nosso, a tarefa é nossa. E a gente precisa se pautar dentro dessa linguagem dos espíritos superiores que elaboraram e conduziram toda a estrutura da doutrina dos espíritos, que é a nossa maior riqueza hoje do ponto de vista humano espiritual que podemos ter. O que faremos dela, da doutrina do espiritismo, dependerá de cada um de nós. E lembremos, por fim, que nós somos responsáveis por aquilo que já detemos, que já conhecemos. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso estudo dirigido do Livro dos Espíritos, e eu sei que existem outros tantos falando sobre a mesma temática, mas acho que é interessante trazer a nossa contribuição, conforme também faremos logo mais a respeito da situação que nos envolve na perspectiva social mundial do coronavírus. Por fim, quero ainda
deixar o meu agradecimento, a minha gratidão a todos vocês que têm acessado, curtido, assistido os nossos vídeos e podem nos enviar sugestões, ideias para melhorar ainda mais a qualidade desse canal, que não é nosso, mas que está por hora sendo administrado por nós. No mais, obrigado a todos, muita paz, com Jesus no coração, com Kardec na mente e com bom senso para saber driblar e passar de forma saudável, equilibrada, emocional e psicologicamente por essa fase no qual todos estamos, não apenas os brasileiros, mas a humanidade como um todo, porque essa repercussão, penso eu, acredito, que tem a ver muito com a renovação psíquica vibracional pela qual a Terra está passando, a fim de que, se não hoje, amanhã, ela deixe de ser da categoria de mundos de provas e de expiações para mundo de regeneração. E talvez, nessa condição de regenerados, não precisemos mais dos coronavírus da vida. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Muita paz. Muito obrigado.